Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola na J1, J2, J3, JFL e também hoje uma pitadinha do Mundial de Clubes. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fala, ser barburinho na apresentação. Comentários da lenda, do mito, do Turibão e do Thiago Recruz. Tudo bem com você, meu lindo chão? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma vez com mais um Rinouro Podcast. Hoje, como ele já falou, vamos falar sobre J-League, né, que é o assunto que nós viemos aqui abordar a cada 2 semanas, mas hoje vamos falar um pouquinho também sobre a participação, né, do time japonês, a equipe do Urawa Reds, que foi até a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo de Clubes, né, ou um grande mundial aí que está acontecendo agora. Se você não está assistindo, você está completamente maluco, irmão. Assista, tá legal demais. Eu imagino que o mundo todo tá assistindo. Pouquíssimas pessoas não estão tão interessadas assim na Copa do Mundo de Clubes. Campeonato muito bacanudo, muito legal, que infelizmente a equipe do Urawa Reds acabou sendo eliminada ainda na primeira fase, e esse é o assunto que a gente vai abordar aqui neste podcast que vos fala. Elias, eu acho que não dá para dizer que foi uma participação que nós ficamos felizes, né? Principalmente por tudo que está acontecendo no Mundial, né? Sinceramente, às vezes eu chamo de Mundial, às vezes eu chamo de Copa de Mundo de Clubes, eu fico meio nessa linha tênue de não saber como chamar esse campeonato, mas como acho que eu até falei no último podcast, para mim é um campeonato mais legal que eu vi assim, nos últimos anos. A primeira fase foi deliciosíssima de assistir, praticamente quase todos os jogos que eu consegui ver. E muito legal, inclusive o que os clubes brasileiros também estão fazendo, várias equipes europeias também tropeçando. Ontem mesmo, né, a equipe do Al Hilal venceu, né, o Manchester City, um dos grandes, gigantescos favoritos a ganhar, já acabou sendo eliminado nas oitavas. Então assim, muita coisa legal está acontecendo. É até bom que a gente está gravando hoje, porque já temos pelo menos uma equipe asiática, né, passando de fase, que é a equipe do Al Hilal, né, que joga, né, a Liga dos Campeões da Ásia, e então temos um representante, né? É claro que quando a gente fala temos um representante, todo mundo agora deu aquela torcida de nariz, né? Não tem muito como a gente estar torcendo muito, né, pelas equipes árabes, principalmente pela forma esquisita, né, e tendenciosa, né, que a Federação Asiática de Futebol acabou se deixando muito levar, né, pela grana do mundo árabe, onde tem o dinheiro. A gente já falou sobre isso bastante, inclusive. É o que tem pra hoje. É o que tem para hoje. Falamos muito sobre as nossas opiniões durante todos os podcasts sobre a Asia Champions League. Então, falar sobre isso agora é, mais uma vez, falar do que a gente já vem falando, né? Quem tá ouvindo a gente tá meio careca de saber já. Mas, não deixa de ter um representante, o que é muito bom. Mas, o que deixa muito claro que aonde tem o dinheiro, facilmente, né, tem o potencial de você ter um resultado maior em um campeonato tão grandioso, que é a visibilidade que está dando essa Copa do Mundo de Clubes. Para mim, Elias, acho que a participação do Urawa Reds peca muito no quesito que ficou muito claro, né? O Urawa Reds não se preparou para o Mundial, né? O Urawa Reds foi participar do Mundial, né, ganhou a vaga, opa, que beleza, ganhamos a vaga e vamos lá participar desse campeonato, vamos lá fazer, ganhar um pouco de dinheiro, que todos os participantes ganharam e tudo mais. Tinha as metas para ser batidas, enfim, de passar de fase, o que todo campeonato tem, mas o que ficou muito claro é que a equipe japonesa foi participar. Em nenhum momento colocou à prova, talvez, a possibilidade de farmar um pouco positivamente com esse campeonato, né? Ganhar visibilidade, levar a marca mundo afora, né? Talvez ser vista como uma equipe de um futebol que cada vez cresce mais e leva também um nome muito forte, que é o nome do futebol japonês. Então, para mim, foi uma oportunidade um pouquinho perdida aqui pro Urawa nesse quesito. E uma competição que avança cada vez mais, né, pro seu final, e algumas equipes que ficaram na primeira fase
logo logo serão esquecidas pelo grande público, né? E infelizmente, uma delas vai ser a equipe do Real Reds, Elias. Como diria o meu parceirinho lá dos bonequinhos do Dragon Ball, que é da feirinha, eu vim pra passear, né? Foi o caso do Ural. Vem pra passear, mas é uma situação em que não me surpreende, né, Tiagão? Como você disse, a equipe não se preparou. Parece que não levou a sério o que seria essa Copa do Mundo, né, Tiagão? Talvez achou que era uma coisa, bem no fim era outra, viu que era um torneio grandioso, achou que ia ser tipo igual a CL, né? Não sei qual que era o pensamento do Urawa sobre esse campeonato, mas não levou a sério, até porque na estreia contra o River foi um time sonolento, né? Chegou zaga em marcha lenta, a parte ofensiva da equipe não funcionava, perdeu de 3-1 porque o River cometeu um erro, ele fez um pênalti, senão nem isso o Ural ia conseguir. Já na segunda partida parece que o time deu uma acordada, né, Tiagão? Só que também fez o gol por causa de um erro na Inter de Milão. E teve aí um requinte de crueldade levando o gol no último lance do jogo. Aquele bombardeio na aéreo da Inter de Milão na metade do segundo tempo até o final, né, Tiagão? Foi um bombardeio atrás do outro ali. E foi aquele famoso água mole em pedradura. E já na última partida parece que o time tinha interesse zero em jogar. Fez um primeiro tempo assim desastroso, com erros defensivos que eu não via nem times da J2 cometer esses erros bobos, né? De zagueiro fazendo lambança, e Nishikawa fazendo lambança. E foi assim, terrível, né? Acho que foi o pior primeiro tempo que eu vi do Urawa em anos. Fazia tempo que eu não vi o time jogando tão mal assim. Então a equipe não levou tão a sério quanto era para levar esse torneio. Diferentemente dos outros times, Thiagão, por exemplo, o Sun, apesar de ter perdido as 3 partidas no campeonato, levou o campeonato a sério, mas não conseguiu mostrar a força que tem, né? Até na primeira partida me surpreendeu a derrota para a equipe da África do Sul. Deu uma canseira no Fluminense, né? Fez um primeiro tempo incrível contra a equipe carioca, né? Ali que jogou bem, mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu aí mudar o padrão de jogo e finalizar. Já na terceira partida contra o Borussia Dortmund também deu um caldo para cima do Borussia, né? Thiago perdeu de pouquinho só, fez uma partida boa defensivamente. O Al Ain, mesma coisa, né? O Al Ain saiu aí com uma vitória, embora tenha levado uma sacolada da Juve ali na primeira partida e na segunda pro City. Na terceira pelo menos ganhou do Wydad Casablanca, né? Saiu aí de cabeça erguida, mas foi um time que, apesar do nível técnico baixo, né, para o grupo, conseguiu até em alguns momentos dar um pouco de combatividade, coisa que o Ural não conseguiu em nenhum dos jogos. E no grupo H, o Hilal não precisa nem falar, né, Thiago? A única equipe aí asiática que saiu invicta na primeira fase, teve um bom empate contra o Real Madrid, jogou muito bem contra a equipe do Real Madrid, inclusive o Bono defendendo o pênalti no último lance do jogo. Teve uma boa vitória para cima do Pachuca também, né? Um bom empate ali com o Salzburg, que o gol não saiu por detalhe. E também uma partida incrível, né? Épica aí contra... Puxa vida, contra o Manchester City, né? Escapou o nome do time na minha cabeça. Mas o Urawa, voltando a falar do Urawa, o Urawa é aquela coisa, né, Tiagão? Quando a gente acha que vai bem, acaba indo mal. Quando acha que vai mal, acaba indo bem. Então, não me surpreendeu aí essa apatia. Eu só fiquei chateado porque alguns jogadores bem que tentaram, né? Como o nosso querido Matheus Sávio fez um bom campeonato, né, Tiagão? Jogou bem. Mas parecia que ele estava ali no meio campo solitário, tentando fazer alguma coisa, o time não correspondia, a parte ofensiva não correspondia, a zaga também, complicado, né? Tá aí, fico assim, como que eu posso explicar? Se fosse para definir a minha resposta por Urawa nesse campeonato, não seria decepção.
Mas seria tipo, ok. Não esperava muito mais do que isso. É muito complicado porque em nenhum momento a equipe do Ural parecia uma equipe pronta, né? E eu acho que eu sinto isso. Não deu É, combate, nenhum jogo deu combate. não teve combate. Eu acho que a questão de também não ter combate passa também por uma situação que parece que se fosse uma outra equipe japonesa jogando a Copa de Mundo de Clubes, eu acho que a expectativa meio que seria essa mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que não é uma questão que, por exemplo, se tem uma coisa que eu ouvi muito depois da eliminação do Urawa no jogo contra o Inter de Milão, e eu vou te falar que foi o jogo, obviamente foi o jogo mais legal, né? De você ver o Urawa participando, fazendo um gol logo no começo, segurando, né? Fazendo aquilo que dava. Literalmente o Urawa fez o que dava contra ele. Não dá para fazer mais, né? E, infelizmente poderia ter sido com um ponto que pelo menos daria aquela chance mínima de, sabe, da equipe jogar com, né, com jogando all-in no último jogo, né? Mas infelizmente não acabou não acontecendo, tomou o gol no finalzinho, então é meio que o Carbone mata a chance do Urawa naquele gol ali aos 93 minutos do segundo tempo. Mas a equipe do Urawa não é que quando a gente fala assim, poxa, né, o Urawa deixou de mostrar o bom futebol, né? Parece que outra equipe japonesa faria melhor, né? Mas eu acho que na situação atual de todos os clubes japoneses, eu acho que nenhum clube japonês hoje chegaria pronto para enfrentar esse Mundial. E eu falo pronto, financeiramente, estamos longe disso, né? Hoje, qualquer equipe japonesa, financeiramente, está abaixo de um elenco como, por exemplo, do Al Hilal, né? Onde o dinheiro tem e abundância, né? Mas eu acho que na questão daquela gana, né, do campeonato, né? Até porque o japonês é muito contido, né? Tem muito disso também, né? Dessa filosofia de vida até, né? De como os japoneses jogam, muitos profissionais. E diferente, por exemplo, de uma equipe sul-americana que muitos ali estão para jogar a vida, né? E eu acho que seja talvez o próximo passo, né? Que a gente possa esperar de uma evolução de pensamento de uma equipe asiática, talvez chegar um pouco mais com essa vontade de jogar a vida, né? Porque por Aua, participar ou não do Mundial era mais uma possibilidade, né? Mas a derrota pro Inter de Milão mostrou que alguns jogadores ali sentiram porque sabem que foi a última oportunidade de jogar um negócio tão grandioso, né? O próprio Nishikawa chorando no final do jogo, né? Que é um cara que já não tá no seu auge da sua forma física, né? Cometeu ali umas nishikauzices aqui e ali no campeonato, mas nada além daquilo que a gente já não viu dele durante todo esse tempo. É um puta goleiro, é o grande capitão da equipe fora de campo. Então, assim, era o Urawa que a gente saberia que tinha aquele poderio para poder lutar aquele campeonato, né? Mas a gente sabe que essa possibilidade de classificação era muito remota, até porque se você junta a parte econômica do futebol japonês, que não é das melhores. Você junta um campeonato que já está beirando ali uma troca de calendário. Então as equipes já estão pensando em 26 e já pensando no campeonato 27, né? Que começa na metade do ano que vem e em todas essas mudanças. Tem essa questão de ACL também, que é um problema que voa, né, na cabeça de todos os dirigentes de futebol japonês. E ainda vem esse Super Mundial, então claramente ele era a coisa menos importante nessa equação, pensando a longo prazo, né? E uma coisa que o futebol japonês faz muito bem é pensar a longo prazo. Mas por torcedor, por jogador que está nesse momento, acaba ficando um pouquinho mais triste por essa participação. A única coisa que realmente eu discordo imensamente foi talvez dessa apatia do primeiro jogo do Urawa, né, que foi muito passivo, parece que não sabia contra quem estava jogando, contra uma equipe do River Plate que obviamente ia pressionado o primeiro minuto, então poderia ter tido uma estratégia mais inteligente do Scorza, e já mostra também para mim talvez que o Scorza seja um treinador que para jogar J-League e ACL ele tenha boas ideias, mas fora dessa caixa ele talvez seja um cara talvez um pouco limitado, né? Então, para mim essa primeira derrota passa muito também por um despreparo da equipe técnica do Scorza, né? Que organizou essa equipe para esse jogo, e junta isso com depois uma derrota no segundo jogo, meio que mata mesmo pro último jogo contra o Monterrey, e a equipe vai praticamente só cumprir
cumprir uma tabela. Mas e uma última coisa, Elias, até porque eu acho que tudo que foi dito, né, por nós, pelo Bom Tempo nas redes sociais, pelas outras pessoas que cobrem futebol japonês, que já discutiram muito sobre essas últimas semanas. Se tem uma coisa que eu achei interessante, Elias, é que, eu acho que isso é muito do público do Hinomaru, é que os torcedores do Ura Reds entenderam porque a equipe foi mal, e todo mundo seguiu a vida meio sem ficar esbravejando muito em rede social, né? Então eu acho que parece que estamos começando a colher aquela sementinha que a gente fala nos últimos anos aqui no Hanomaru, né? Que é o torcedor consciente, né? Consciente da situação do seu clube, da realidade do futebol japonês e que não fica caindo em clickbait, que não cai em pilha da galera que fala qualquer coisa aí no X da vida aí, sabe? De que o futebol japonês tem que chegar lá, não, a equipe japonesa tinha tais possibilidades, sabe? Esse papo muito, muito de boteco que é meio vago, né? Aqueles malucos que falam que tem que vender, virar SAF, vender pro grupo. Sabe? Entende? Então, tipo, Não não, dá, o né? japonês vai chegar lá e vai mostrar Uhum. a força do futebol japonês. Então assim, a gente já falei sobre isso e volto a falar. Se tem um lema meu nos últimos anos desse podcast, é criar o torcedor consciente. Eu sou torcedor, mas eu não sou tonto. Né? Então eu entendo a situação do futebol japonês, eu não caio em clickbait da galera, e eu não levo o futebol japonês como eu levo, por exemplo, um campeonato brasileiro, né? Porque a gente, eu, Elias, todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente é um pouco contaminado com o futebol brasileiro, com a nossa rivalidade, com o jeito que a gente encara os adversários, como eu levo amor pelo meu time, mas o futebol japonês a gente sempre fala que o legal é você, claro, ter um time pra torcer, eu sou extremamente a favor que quem tem o seu próprio time dentro do futebol japonês, acho muito legal isso, que você compre camisa, tem o seu equipe para jogar no inning leve, sabe, que façam as suas brincadeiras no grupo do WhatsApp do Hinomaru, entre seus amigos, que você incentive outras pessoas a acompanhar o time que você gosta no futebol japonês, a história dele, que todo time japonês tem histórias fantásticas, mas entenda que o futebol japonês hoje não tem o mesmo poder de barganha que tinha no começo dos anos 90. Hoje, muitas equipes vendem jogadores muito rápido. É uma outra situação de um futebol que está se expandindo e as equipes, né? Exatamente, né? E as equipes estão sim preocupadas em vender, porque precisam vender. Né, o Real Reds precisa fazer jogadores de base dar certo e vender logo. Essa é a grande realidade hoje, né? Muitas equipes hoje precisam vender com seus jogadores rápido para a Europa. Por isso que tem um monte de japonês que sai para a equipe de Bélgica, né, Áustria, né, e em outros campeonatos que não são tão grandiosos assim, porque precisa fazer a grana girar, porque o futebol japonês precisa de dinheiro, né? Então, quando a gente vê o torcedor japonês consciente, né, entendendo a alimentação do seu time, então eu acho que é uma pequena vitória pra gente. Inclusive, no podcast de hoje, temos uma participação, o Adriano Moro, amigo nosso, que faz parte das nossas redes sociais e também participou bastante junto aqui dentro do WhatsApp do Hinomaru e tudo mais, participou também do nosso especial de 10 anos no podcast, torcedor do Urawa, bacana. Pedi para ele solicitamente que ele fizesse um áudio com a visão dele como torcedor do Urawa Reds, e ele fez para mim. E eu vou estar colocando agora para a gente ouvir com participação então de um torcedor dos Reds que ficou, claro, chateado com a derrota da sua equipe no Mundial, mas ele falou coisa muito bacana que a gente vai ouvir agora. Bom dia, boa tarde e boa noite para a galera do Hinomaru. Adriano Moro aqui, feliz por estar sendo ouvido, talvez não tão feliz com o nosso Urawa. E, cara, é um sentimento misto, né? Claro, eu sabia que o time ia precisar de um milagre para conseguir alguma coisa, mas mesmo assim a gente ainda fica triste. Mas o que eu mais esperava do Urawa, na verdade, é que o time pudesse levar alguma coisa positiva na volta ao Japão. E acredito eu que algumas coisas foram sim positivas. Por exemplo, a torcida, que fez bonito, né? Foi notícia em vários lugares. Foi uma coisa boa que dá visibilidade ao time de uma forma positiva. Alguns jogadores também, eles voltam com saldo positivo. Por exemplo, o Matsu foi bem pra caramba contra o River, foi elogiado pelos argentinos. O Kaneko foi bem também, jogadas boas, chegou a entortar o Carlos Augusto ali naquele gol contra a Inter. O Ryoma Watanabe, que também já é um tempo o melhor do time, correu uma barbaridade, se desdobrou os 3 jogos.
E esses 3 jogos aí, pra mim, também foram jogos bem distintos. O primeiro, o time foi bem abaixo, deixou a desejar como um todo. O segundo jogo, não dá nem pra reclamar muito que o time ficou recuado, porque, pô, você também tá jogando contra o vice-campeão da Champions. 1-0 pra nós é bola pro mato, cara. O empate ali já seria heróico, mas infelizmente veio a virada ali no finalzinho. Aí fica aquele gosto amargo de nadar e morrer na praia. É difícil. E já o terceiro jogo, eu tava até gostando no início, no jogo do Urawa. O Urawa tava pressionando alto, pressionando a saída de bola, marcando. Aí vem o gol do Monterrey, o time se abala, aí os caras pegam confiança, vem pra cima. Aí o Urawa tentando se defender com 2 laterais improvisados. E por sinal, isso pra mim é um absurdo da diretoria, permitir uma situação dessa. Então, realmente fica muito difícil. Então, resta ver como é que vai ser nessa volta ao Japão, né? Eu espero que o time perca um pouco aquele medo. Sabe, pô, o time jogou contra a Inter de Milão, contra bons times. Não pode mais ficar acuado contra times menores da J-League, que era o que vinha acontecendo. Tem que ter um pouco de soberba, sabe? Uma soberba boa de... Pô, a gente é Urawa Reds, é time grande, sabe? A diretoria também tem que trabalhar com esses recursos que o Urawa ganhou nessa participação, tirar o escorpião do bolso e montar um elenco melhor. Preencher as lacunas que o elenco tem hoje, que o time tem muita deficiência em alguns setores. E ver se o time volta a botar medo no cenário nacional, né? Ver se volta a ser o Urawa Reds. Então torcer para essa bagagem internacional ser útil de alguma maneira. E torcer para que as coisas melhorem daqui para frente. Novamente, muito obrigado e um abraço a todos. Olha só, Elias. Participação bacana do Adriano. Valeu demais, Adriano. Tamo junto. Muito consciente. Obviamente triste com o que aconteceu, mas sabendo ponderar os pontos positivos, os pontos negativos. Então, fica aí o Adriano como porta-voz, então, da torcida dos Reds aqui no Renomaru Podcast, falando com a gente sobre a sua participação da sua equipe dentro aí do Super Mundial / Copa de Mundo de Clubes. Acho que o que sobra agora pra gente é ver até onde o Al-Hilal pode ir, né? Até pela curiosidade, ver onde os times brasileiros conseguem ir, qual é o grande desfecho dessa Copa de Mundo que se torna talvez quase que imprevisível em alguns momentos, né? Então, bacana demais. Eu tenho muito minhas dúvidas como que vai ser a próxima, né? Daqui a alguns anos. Dependendo do resultado, se os europeus vão gostar, se eles vão fazer talvez um pouco mais de braço duro para algumas coisas. Tem muitas reclamações pelos lados dos europeus, então eu imagino que o próximo grande, né, Super Mundial de Clubes, ele talvez tenha mudanças, porque com certeza muitos europeus que têm também a grana envolvida vão querer pleitear situações um pouco mais de acordo com os parâmetros que eles consideram mais justos, né? Mas já deixa aqui o nosso pitaco, que é uma grande competição que, independente de quem ganhe, tá sendo legal demais poder acompanhar. E pra gente aqui, Elias, o nosso público fiel de quase toda semana, né? Apesar que o Rinomaru vem a cada 15 dias falar sobre esse assunto, tá acontecendo de tudo e mais um pouco dentro da J-League. E, Elias, tudo que eu falei do Marinos no último podcast já caiu por terra. Marinos demitiu o treinador, a situação não melhora e, claro, o Marinos mais uma vez volta para ser palco aqui de um dos assuntos principais do podcast do nosso podcast, e também um outro assunto que eu também não imaginava que voltaremos a falar disso com tanta velocidade. Tudo aquilo que a gente falou do primeiro turno do Kashima Antlers, da facilidade, da equipe muito pronta para ganhar o campeonato. Também o Kashima cometeu alguns vacilos, né? Alguns percalços e alguns vacilos nessas últimas semanas. E toda aquela famosa gordurinha que toda a gente fala aqui secou. Elias. Kashima também que já ligou o sinal de alerta, porque pode ser a grande flopada do Marino nos últimos anos, se porventura perder a primeira colocação e o possível caneco na temporada 2025. E aí, não é o caneco do Urawa, né? É verdade, deixa esse lá, que ele está jogando bem, deixa o caneco lá. Só lembrando leva scores e deixa o caneco. Falando em Marino, só lembrando que
tiveram joguinhos aí da rodada número 15 que tinham sido adiados, né? Que o Frontale meteu 3-1 no Albirex, o Marinos perdeu em casa pro Tóquio pelo placar de 3-0, né? Complicando mais ainda a vida do nosso querido Marinos. E já na rodada 21, tivemos a Vispa 3, Albirex 2, Matida 2, Kashima 1, Cereço 2, Verde 1, Nagoya e Shimizu 1x1, Marino 0, Fadiano 1, olha o Fadiano, Frontale 1, 2, Rei Sol e Kyoto ficaram 3-3, Yokohama 0, Hiroshima 4, Gamba 2, Tokyo 0, e lembrando que Ural e Belmari se enfrentarão no clássico apenas no dia 23 de julho, né, que foi o joguinho adiado, porque Ural ainda estava em solo norte-americano, Thiago. É isso aí, rodada 21. É, muito, muito do que aconteceu vai se refletir durante um bom tempo, né? Rodada 21 muito disputada entre a maioria dos jogos. Tivemos uma equipe do Gama finalmente vencendo. Tivemos um atropelo da equipe dos Amigos de Hiroshima, que eu acho que o Hiroshima talvez esteja acordando, né, daqueles pontos que acabaram perdendo no meio do caminho. Tivemos uma equipe do Machida Zelva que voltou a surpreender, né, e como vem surpreendendo sempre os confrontos contra a equipe do Kashima Antlers, né, vem fazendo sempre jogos muito duros, né, a equipe do Machida Zelva conseguiu uma vitória muito importante, e o Fageno Kayama, vencendo por 1-0 a equipe do Marinos, mostra, e foi um jogo assim terrível pela parte do Marinos, assim, um jogo do Anderson Lopes para se esquecer, Tono que também fez dupla de ataque junto com o Anderson, também fez uma partida também para se esquecer também. Teve momentos da partida que eu via praticamente a equipe do Marinos não conseguindo jogar, Elias, o Marinos perdido em campo, fazendo uma marcação de pressão extremamente confusa de se entender o que estava acontecendo e as coisas muito perdidas e tudo mais. E a equipe acabou perdendo aí para a equipe do Fagano, que não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nada a ver com a história. Foi para cima e conseguiu um resultado muito importante para o Fagano Kayama, que busca claramente, né, essa temporada se manter, né, na primeira divisão. Inclusive, um assunto que é paralelo, mas falando sobre o Fagano Kayama, se não me engano foi nessa semana ou na semana passada que um grupo de torcedores procurou até o governo local, né, para tentar pleitear talvez a construção de um novo estádio, né, para a cidade, ali para a região. Então, a torcida organizada, né, da equipe do Fageno Kayama busca que o futebol da cidade seja visto e seja melhorado nos próximos anos, né? Então, isso mostra que existe uma cultura futebolística ali que obviamente está crescendo com a equipe na primeira divisão. Claramente, essa expansão da equipe do Fageno Kayama pode ser muito bem vista nos próximos anos. Não sei se esse projeto vai ser passado tão rápido assim, porque envolve muita grana, né? Mas não deixa de ser coisa bacana que está acontecendo por lá, e com o Fagiano conseguindo claramente se manter na previsão, não dá para dizer que seja um plano muito impossível, né? Sendo já que nos últimos anos muitas equipes, né, da primeira divisão e da segunda divisão tiveram seus estádios melhorados, tiveram estruturas reformadas, até equipes de terceira divisão também trabalhando sobre isso. Então, assim, existe uma melhora clara nos últimos anos nos estádios do futebol japonês, e o Fageno Kayama talvez vai buscar um pouquinho desse espaço também, Elias. E pelo que eu entendi, com doação dos próprios torcedores, né? Eles querem. Vai ser doação. Então isso deixa mais fácil, então, né? As coisas possivelmente poder acontecer, né? Parece que vai ter doação também dos torcedores, vão ajudar. Então aí. Construir. Seria bacana. E Elias, sobre Marinos, o que você achou dessa demissão de treinador, já a segunda troca de... Eu acho que é a primeira vez da história do Marinos que troca duas vezes no mesmo campeonato. Claramente era um nome muito, muito controverso, mas as coisas foram de mal a pior muito rápido na equipe do Marinos, né, nessa temporada. O Kisnorbo era uma novidade, né? Ele não tinha experiência nenhuma, não tinha contato com o futebol japonês, a não ser
por ser um dos descendentes, por assim dizer, de Postecoglou, né, Thiagão? Então era o máximo que ele tinha aí de contato, né? Agora, assim, essa nova aposta do Marinos, ela é boa e é perigosa ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro de tudo, pelo menos eles contrataram um jogador que tem uma identidade muito forte com o Marinos, que é o Hiroshima, né? Que é um dos ídolos antigos do Marinos dos anos 2000, né? O cara que fez história, fez muitos gols aí pela equipe. Ele que inclusive é um dos remanescentes lá daquele Yokohama Flygels, né? Ele que era cria da base do Flygels e tudo mais. Mas se juntou ao Marinos uns anos depois. É um time que tem um cara que tem identidade com o clube, é adorado pela torcida, mas como jogador, né? Até porque é a primeira experiência aí profissional do Shima, né? Como treinador. Então, esse lá jogador é positivo porque tem um resgate histórico, mas é perigoso ao mesmo tempo porque é o primeiro trabalho dele, né, Tiagão? Então, como que eu posso dizer? É uma caixa de Pandora, né? Pode, certo? Não pode dar, infelizmente pode acabar queimando cedo aí a carreira do cara que tá chegando aí. Mas pelo menos já empatou no derby de Kanagawa, né? 1-1 aí, fora de casa com a equipe do Belmari. Mas vamos ver. Vamos dar tempo ao tempo. É um cara que, se fosse para ter paciência com alguém, esse é o cara certo, sabe? Mas eu ainda era a favor, ainda fico com aquela opinião de trazer um gato escovado, aí, um cara couro duro, para tirar o Marinho dessa situação, né? Eu acho que eles erraram nisso. Ele trazer o cara novo aí, tudo bem que tem identificação, mas é um cara novo, né? Eu acho que em situação de crise, você tem que chamar quem manja do rebolado, né? Pelo menos é a minha opinião. Não, é isso com certeza. Eu tava até dando uma olhadinha aqui, porque o ex-treinador da equipe do Kashima, né, o Kisnorbo, ele sai depois que a equipe perde para a equipe do Oberex por 1-0 na rodada 20, né? Só para passar rapidamente os números do Patrick Scorbo, 10 jogos, né, pela equipe do Marinos, 2 vitórias e 8 derrotas. Simples assim, a equipe do Scorbo fez 9 gols e tomou 19. Né? Então, as únicas vitórias foram 3-1 em cima do Kashima Antlers, que pareceu até uma situação meio que mais pontual do que realmente uma coisa que venha de um trabalho técnico, né, fora de campo, ou de uma formação muito inovadora, porque não mudou. Um lampejo, depois acabou seguindo de uma vitória de 3-0 em cima do Matidas Zélvia na sequência, roda 18-19, né, e depois a rodada 20 acabou perdendo, e nesse meio tempo teve ainda, que eu acho que foi muito, um pouco irrelevante, né, mas acaba perpetuando de uma maneira, que foi a derrota na segunda fase para a equipe do Rei Miyomori, né? Pela Copa do Imperador. Então, isso de certa forma, obviamente, iria respingar de uma forma negativa também, né? Então, o Marinos não passa nem para os 16 avos de final, né? Na Copa do Imperador. Então, é um negócio meio gritante também, se você pensar no tamanho do Marinos. E aí, quando é escolhido, né, o novo treinador, veio o novo baque, né? O Hideo Shima, experiência zero, né? Inclusive tem menos experiência do que o próprio Scorbo, né? Que o Scorbo ele tinha... O primeiro trabalho dele. É literalmente de verdade, assim mesmo, né? Porque o Scorbo passou pelo Melbourne, passou pelo Troyers, né? Treinou ali tanto o Melbourne quanto o Melbourne City. Então, times menores ou times médios para grandes dentro do futebol australiano. Então, esse aí, pelo menos, já tinha alguma experiência de comando, né? No caso do Oshima, realmente é o cara que é isso, né? Ele tá dentro da comissão do Marinos desde 2020. Então ele trabalhou como auxiliar técnico dentro da comissão interna da equipe desde 2020, mas literalmente agora está tendo o seu primeiro trabalho. E eu vi
tá? Eu não sei a que ponto que ele também tem um trabalho na seleção, perdão, na seleção não, na equipe sub-18, tá? Da equipe do Marinos, então talvez treinando equipes de base, enfim, trabalhando com a molecada. Mas desde do encerramento da sua carreira em 2017, né, que ele acabou ali no Giravansk Kyushu, no comecinho de 17, ele começou então essa sua profissionalização dentro do futebol para atuar agora como treinador. Então, assim, é um nome que não dá para esperar muita coisa, né? Então, para mim, a equipe do Marinos ainda é uma equipe que tem elenco para fugir do buraco que está, né? Só que não dá para imaginar que vai ter um trabalho técnico e que vai vir um pulo do gato, uma formação diferente, uma ideia diferente, vai tirar algum grande medalhão do elenco para colocar um moleque da base, ou vai pensar em alguma coisa nova de uma rodada para outra, porque eu imagino que o Oshima nem tem a bagagem para estar pensando nisso, né? Então, se o Marinos for escapar do rebaixamento, é pelo poder e pela força de vontade individual e do coletivo do time que joga junto nos últimos 3 anos, né? A grande parte dos jogadores joga juntos já faz um período médio, pelo menos. Então, eu acho que daí que vai vir essa possibilidade do Marinos sair da situação que tá. Não é desesperador, né? É uma situação ruim, mas hoje tá com 15 pontos, né? Consegue um empate, né? Como o Elias falou, em cima do Shonan Bellmare, um ponto importante, mas claramente muito pouco comemorado pelos jogadores. Inclusive, quando termina esse jogo, o semblante do Anderson Lopes, dos demais jogadores, é de irritação com o resultado, porque o Marinos começa mal a partida, começa lento, toma o gol, consegue o empate no segundo tempo e tem chances reais de inclusive virar o jogo, né, contra a equipe do Shonan Bellmare, que é um adversário direto, né, pelo rebaixamento. Então, eram 3 pontos que poderiam hoje colocar a equipe ficar ali 1 ponto, né, 1 ponto, 2 pontos do Albirex Niigata, né, que hoje está com 15, seria 17. Ficaria 2 pontos do Albirex Niigata e na próxima rodada que vai enfrentar a equipe do Yokohama FC, poderia ser o ponto para a equipe subir pelo menos 2 posições e ficar bem próximo ali, né, do fim da ZR. Mas agora vai ter que continuar lutando, né, de alguma forma, né, para conseguir essa pontuação, que a cada rodada que não vem é mais frustrante, a equipe fica mais pesada, né, os lances individuais começam a aparecer mais, porque uma hora todo mundo vai querer resolver os problemas do Marinos, e eu acho que o Marinos precisa realmente seria desse gato escovado que a gente fala há tanto tempo, de um treinador que pegasse a responsabilidade, até de mudar o time, né? Porque eu acho que muitas vezes o que o Marinos precisa é sair um pouco da mesmice, né? Porque é um time que ficou... O 4-3-3 do Marinos é extremamente manjado, né? Em vários momentos, né? Então, é uma equipe que quando joga no 4-3-3 meio que vai ali para um 4-4-2 bem aberto, né, com o Elber e o Matheus bem aberto pelas pontas, Anderson Lopes e mais alguém bem centralizado, e essas bolas sempre alçadas ou sempre cruzadas com uma certa distância para quem sabe o Anderson Lopes pegar ali e conseguir fazer uma finalização de fora, ou o Elber ou o Ian Matheus conseguir um corte e entrar para dentro, e praticamente as equipes japonesas quase todas jogam com marcação em zona, então o espaço não tem, e aí vira um chute contra a defesa, tentativa de fora da área, e meio que o Marinos perde muitas chances, né? E a defesa, infelizmente, não vem tendo seus melhores anos, muito vazada aí a defesa do Marinos, erra demais nas bolas aéreas, né? Inclusive, os erros são meio consecutivos, né? Quase todos os gols do Marinos é por alguma falta de atenção defensiva, e cada gol tomado são 2 que tem que ser feito, a pressão cresce mais e o Marinos vai meio que se afundando no seu ano sabático de bom futebol, já que esse mesmo elenco jogou muito bem em todos esses últimos anos. Mesmo sabático, foi de ferrar. É um ano sabático, que hoje joga muito mal mesmo, viu? Esse ano, inclusive o gol do Elber contra a equipe do Shonan foi um lampejo né, de conseguir um bom cruzamento ali do João Amano,
E o Weber passando pela defesa, tentando a finalização. Então, tipo assim, é muito individual, né? Mas a equipe do Marinos estava correndo atrás do gol desde quando tomou o gol do Hiraoka lá no comecinho, do finalzinho do primeiro tempo, né? Quando saiu o gol, no lançamento. Empate os 61, dos 61 até os 90, só pressão em cima do Shonan. E a bola acabou não entrando. E parece que a situação do Marinos pode piorar, né? Que existem muitas conversas aí de que o nosso Toninho, né? O Tono pode estar de malas prontas para o futebol europeu. E também uma possível saída do Anderson Lopes, né? Vamos ver se isso aí vai se concretizar com o tempo. Thiagão, quem encostou ali na liderança foi o nosso Cachorro Rei Sol, né? O Kashima perdeu em casa pro Fadiano por 2-1 essa rodada. O Cachorro foi esperto e meteu 2-0 aí para cima dos times, o que também vinha em crescente. E agora empatou em pontuação com o Antlers, né? O Antlers ainda é o líder com 41. O Rei Sol está em segundo com 41 também, mas com um saldo aí um pouquinho menor, né? A equipe do Kashima Antlers tem 2 golzinhos a mais, né? Fez 32 gols e tomou 20. E o Rei Sol fez 30 e tomou 20, né? Então é uma diferença aí bem pequenininha, né? De resto tá tudo igualzinho praticamente. Bom, pois é, e a equipe do Rei Sol tem, ofensivamente, é uma equipe que ainda mostra que tem muito para se mostrar, mas defensivamente vem sendo um campeonato muito, mas muito positivo mesmo, né? Como a gente falou, o Cachorro Rei Sol ele trabalha com bem menos poder financeiro de encontrar bons jogadores, então o que essa defesa do Cachorro Rei Sol vem fazendo no campeonato é digna de palmas, porque vem sendo a segunda melhor defesa do campeonato até o momento, né? E é uma defesa que ainda, se você parar a pensar, joga muito nesse futebol por zona mesmo, né? Então joga no um sistema de 3 zagueiros, né? Koga, Mitsumaru e o Harada, que muitas vezes o Harada acaba sendo talvez um pouco mais inconstante ali. E mesmo quando a zaga não tá no bom dia, todo a segunda linha, que também ajuda muito na defesa, brilha muito, né? Toshima, Kubo, né? Koyamatsu, que ataca e defende sempre que necessário. Ainda no meio tem o Nakagawa. Então, assim, são nomes, a maioria deles, jogadores que já rodaram bastante ali, né? Entre o futebol japonês e vem se consolidando muito numa equipe muito coletiva, né? E nesse jogo pegou um Shimizu jogando dentro de casa, muito apático, né, tentando umas bolas alçadas que muitas vezes não faziam muito sentido, né, o Kitagawa perdidaço lá na frente, fazendo um jogo muito, muito ruim, e pega também uma defesa dos times também que é muito inconstante, foi lá e conseguiu fazer um bom primeiro tempo, matou o jogo no primeiro tempo, né, com os gols do Kubo e do Toshima, e meio que no segundo tempo apenas administrou o resultado. Ainda teve um pênalti do Kitagawa que ele acabou errando no segundo tempo, e o que facilitou ainda mais ali os 3 pontos virem com uma certa facilidade pro Caixa Rei Sol. Foi uma vitória muito tranquila do Rei Sol que mostrou que saberia levar o jogo na sua velocidade, sem desgastar demais além do necessário. Então foi um jogo muito inteligente da equipe do Rei Sol nessa partida. Pro próximo jogo, Elias, até acho que a gente pode ter uma coisa bem interessante, porque se eu não me engano, a equipe do Rei Sol vai enfrentar, se não me engano, a equipe do UFC Tóquio, e o UFC Tóquio é aquela equipe de todos os anos, né? A gente nunca sabe muito bem o que esperar. O UFC Tóquio, em mais um campeonato de subidas e descidas, né? Ganhou duas seguidas. Nessa rodada, inclusive, venceu a equipe do Yokohama FC, que abre a parte de baixo da tabela, mas sim, é uma equipe também com uma inconstância muito grande, né? Então, é bem provável que, jogando diante da sua torcida, a equipe do Rei Sol faça pelo menos um bom jogo, e que, se não vencer, pelo menos tem chance de conseguir sair com empate e não deixar o Kashima vazar muito da sua vista, já que o Kashima enfrenta a equipe do Frontale na próxima rodada, que construiu uma boa recuperação rápida no campeonato, tá entre as 6 melhores equipes, mas um campeonato muito de um Kawasaki Frontale que vai se reconstruir pro próximo ano, né? Então é bem provável que o Kashima vença essa partida, e a gente continua
com essa diferença mínima entre o primeiro e o segundo colocado. Bom, os outros jogos, o que ganhou do Yokohama por 2-1, Sanfrecce 1, Nagoya 2, Kyoto 3, Gamba 1, Kyoto encostando aí nos líderes, a Vispa e Kobe ficaram no 0-0, Albirex 0, Matida 4, Verde 1, Kawasaki 0, e lembrando que Ural e Cerezo já haviam se enfrentado lá em maio, né, e o jogo ficou em 0-0. Como eu havia dito, Kashima é o líder com 41, seguido de Reisol em segundo com 41, e em terceiro Kyoto Ganga com 38, equipes que estariam aí na série Elite nesse momento, né? Quem estaria rebaixado? Olha só. 18º Yokohama FC 19, 19º Albirex 19 e Yokohama Marinos Lanterna com 15 pontinhos. Lembrando que o Marinos já não deve mais nenhum jogo, né? Já fez aí seus 22 jogos e a coisa tá meio complicadinha pra equipe. Aliás, Yokohama tem sido uma cidade triste aí nessas últimas datas. Mais alguma coisinha, Tiagão, quer ir pra J2? Um último detalhe, o jogador da rodada, hein? Marco Túlio, o que fez contra a equipe do Gamba Osaka ali, olha, só faltou fazer chover. 2 gols, deu passe de letra pro terceiro gol, olha assim, o que jogou o Marco Túlio nesse ataque da equipe do Kyoto Sanga é um negócio assim impressionante. O Kyoto, se vencer a próxima rodada contra a equipe da tabela, parte da baixa de tabela, né, que é a equipe do Albirex Niigata, tem tudo também para chegar também aos 41 pontos, que é o número atual aí dos 2 primeiros colocados. Então o Marcos Túlio fica essa menção rosa aí, que jogou demais. E como o Elias falou, né, tá bem complicado, né? A equipe do Yokohama já vem de 4 derrotas seguidas no campeonato, né? O Marinos conseguiu lá uma vitória contra o Matida há 4 rodadas atrás, mas também o mar não tá para peixes aí em Yokohama, mas quem sabe, né? Para as próximas rodadas, né? Inclusive, alguém vai ganhar na próxima rodada, né? Porque se ficar em empate entre Yokohama FC e Yokohama F Marinos, porque realmente a coisa tá complicadíssima, mas assim, Yokohama, alguém vai chorar em Yokohama na rodada 23 que vai acontecer aí no próximo final de semana. Você tirou palavras da minha boca, né? Também ia zoar a cidade marítima de Yokohama. Você falou que o mar não tá pra peixe. Eu ia falar que o barquinho tá encalhando na costa. Exato. O barquinho de papel tá complicado em Yokohama. Que fase das dobraduras, né? Mas enfim. Origami, ele tá tentando lembrar o nome. Essa cabeça de velho. Tem outro detalhe que eu ia falar pra você. Sabe quem abandonou o barco do Marinos recentemente? Que eu tava dando uma olhadinha, parece que o William Pop, se não abandonou, tá abandonando. E olha, né, que situação, né? William Pop, talvez um dos goleiros mais fanfarrônicos que já vestiram a camisa do Marinos, abandonando o barco aí, né? Tudo bem que não tinha condições nenhuma de jogar mais como titular, mas enfim, ainda queimaram ele ano passado, né? Ainda queimaram ele, mas quando você vê que a sua equipe tem torcedor falando que defendendo o William Pop, né, que ele teria que poder ir porque realmente tem que abandonar o barco, é porque realmente a situação do seu time tá muito complicada. Nem Judas foi tão traíra, né, como dizia. É tipo assim mesmo. Ai, meu Deus. Tiagão, a J2, nós estamos aí na 21ª rodada, com o Mito sendo o líder, né? O Mito continua na liderança aí. Empatou em 1 com o Tokushima Fortes, o Sapura meteu 3-2 no Asa Kumamoto, Cataler Toyama 1, Jeff United 0. Ai, Jeff United já tá caindo. Olha só, Tiagão, meu Deus. Vamos Furekofu e Rimin 0-0. Sagão e o Aki 0. O clássico, ó. Renofalers e Blauwitz. Cara, 1-1. Grande jogo aí da rodada. Sem comentário. Monterio 1, Nagasaki 2. Oita e Omiya 0-0. Fujieda e Mabari 0-0. E Jubilo Iwata 0. Vegalta 1. O que aconteceu, galera? Com os resultados
A equipe do Mito manteve aí na liderança, com 42 pontinhos. Agora seguido do Vegalta Sendai em segundo com 40, ó. GF United, Thiagão, já caiu terceiro, para quem era líder isolado, estava nos mares dourados aí da liderança, já é terceiro, tem 38 pontos, 4 a menos que o líder Mito, olha só, pra você ver. Em quarto temos o Omiya 38 também, em quinto Tokushima 37, fechando o G6 Jubilewato 35, caindo no momento, só desgraça, Nofé Yamaguchi 18º 18, Roasu Kumamoto 19º 18 também, e na lanterninha com 16 pontinhos, nosso querido Ehime. Ih, Thiagão, será que vai dar ruim, Thiagão? Ah, meu Deus, esse GF United tá encantado, bicho. Olha, Elias, vendo aqui a matemática, a última vitória do Jeffião da Fiel foi no dia 11/5, há 6 rodadas atrás, uma vitória contra o Mabari pelo placar de 1-0. Placar magrinho, magrinho, magrinho. 2 meses praticamente. A equipe do Omiya também já tá um tempo sem ganhar também, né? Porque ó, dentro dentro da J2, a última vitória foi contra a equipe do Fujieda, né, no dia 17/5 também, praticamente aí há quase 2 meses. Vitória também do Omiya pelo placar de 1-0. Nesse jogo ainda a equipe do Fujieda teve um jogador expulso. Depois disso, a equipe do Omiya vem de uma derrota e 4... Mas apesar que essa derrota, na verdade essa derrota acabou sendo a Copa do Imperador, então a gente não conta, né? E de lá pra cá são 5 empates dentro da segunda divisão. Então na situação do Jeff é pior, porque o Jeff vem de empate contra o Vegalta Sendai em 0-0, perdeu para o Vitória Nagasaki por 1-0, empata com o Renault Fallers em 0-0, empata com o Tokushima por 3-3 nesse jogo ainda do Jeff, teve jogador expulso, e agora vem de 2 derrotas seguidas pelo placar de 1-0. Então assim, o Jeff, ele vem perdendo por pouco, ou vem com dificuldades em fazer gol, né? Então, são problemas que acabam com qualquer campanha, né? Você não conseguir fazer o gol quando a sua equipe está melhor, e você não consegue recuperar não recuperar quando acaba saindo atrás do placar, né? Então, para uma equipe que fez as 10 primeiras rodadas com uma facilidade muito grande, alguma coisa nitidamente saiu dos trilhos, né? Então, acaba sendo muito preocupante, porque se você parar para ver o campeonato como começou, Elias, foi meio que quase que avassalador, né? Então, o começo desse ano, o Jeff veio de 5 vitórias consecutivas, depois teve uma derrota, aí engatou mais 4 vitórias, mais 2 empates, então ficou, tipo assim, muito tempo fazendo muitas pontuações, o que disparou a equipe no começo do campeonato, né? Agora, tudo isso acabou meio caindo por terra. Mas a defesa não é tão ruim, porque apesar de já estar sem vencer há 2 meses, o Jeff ainda continua pelo menos sendo ali entre as 4 melhores defesas do campeonato. Tomou apenas 19. As únicas equipes que estão melhor no quesito defesa é o Tokushima Vortex, que é o quinto colocado, uma equipe que tomou 11 gols. É a melhor defesa da J2 até o momento. O líder Mito, que tomou 17 gols. Né, que também tem uma defesa que vem se mostrando muito competente, e outra equipe que também tem os mesmos números do Jeff em questão de boas defesas, é a equipe do Vegalta Sendai, que hoje é o segundo colocado, né, vem vencendo com uma certa constância a equipe do Vegalta Sendai, e olha que o Vegalta Sendai não começou tão bem assim o campeonato, né, começou bem mediano e foi melhorando. E a equipe do Omiya também só tomou 18 gols no campeonato, é o quarto colocado, e vem aí de sequências de empate. Outras 2 equipes que estão muito bem na questão de defesa é o Kofu, né, que não faz gol, mas também não toma, né, tomou 18 e fez 18 gols, e a equipe de Mabari também tem apenas 19 gols tomados. Fora isso, todas as equipes já tomaram mais do que 20. Então assim, o problema do Jeff não é a questão de defesa, é que a defesa está muito parelho ali com as melhores equipes do campeonato. Agora, a questão de ataque, o Jeff realmente esqueceu como faz, Elias. Então é um problema, porque eu acho que o Jeff é igual o Verde, né? Para conseguir subir de divisão, o caminho mais curto é passar direto, né? E, infelizmente, essa possibilidade vem se mostrando um pouquinho mais difícil. E agora o campeonato embolou de vez. O Jeff vai ter que se virar para encontrar o caminho da vitória novamente aí.
Maravilha, Thiagão, J2 aí que, só lembrando a todos vocês que tá pegando fogo, vale a pena vocês acompanharem. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que o Mito Holy Rock é uma das equipes que nunca chegou a jogar J1, né, Thiagão? Então seria muito legal aí que a equipe realmente ficasse entre a primeira e a segunda colocação para subir direto. Mas ao mesmo tempo a gente sente saudades do Jeff United, sente saudades do Vegalta Sendai. O Jubiluata é um time que apoiou muito nos últimos anos e a gente sabe que o lugar de verdadeiro dele é na J1, né? Então tem muita equipe tradicional, muita equipe bacana que merece estar jogando a J1 também. Mas infelizmente não cabe todo mundo, né? Apesar de ter aumentado aí a capacidade da primeira divisão para 20 times, infelizmente ainda não cabe todo mundo. Não só não cabe todo mundo, como é um campeonato que esse ano tá bem imprevisível algumas coisas, que nem, por exemplo, o melhor ataque da competição hoje é uma equipe que não está entre os 6 primeiros, é o Vivari Nagasaki, né? Tem 37 gols, é o melhor ataque da competição. E tá em sétimo porque vem de 3 bons resultados, um empate e 2 vitórias, mas o Vivari também vem de um começo de campeonato também muito osciloso, né? Outra equipe que não faz um campeonato tão ruim, mas também não faz um campeonato de uma equipe que você pensa em, poxa, tem cara de quem vai subir, é o próprio Saganto Sul, né? Tá em oitavo, fez 21 pontos, 21 gols, tomou 20, vem de uma vitória e um empate, então também um campeonato também que você não consegue pensar, pô, o Sapporo, claramente o Sapporo vai ficar bem longe de uma classificação direta para o campeonato. E ainda, entre os 6 primeiros, você tem um Vegato Sendai, que já faz um tempinho, né, que não volta para a primeira divisão, tem um Jubiluata que vem de resultados muito bons, apesar dessa derrota, né, nessa última rodada para a equipe do Vegato Sendai. É uma equipe que está em plena ascensão em pontuação, né, mas apenas o 6º. Né, então, e ainda tem o Tokushima, né, que busca, né, talvez se organizar para voltar a J-League, a primeira divisão. Não acho que o Tokushima tenha condições de fazer um bom campeonato de volta na primeira divisão, mas tá aí. Tem o Omiya, que tem agora uma ingestão de dinheiro nova, né, que claramente o grupo Red Bull vai querer um retorno rápido, então o Omiya tem um pouquinho dessa obrigação de voltar à primeira divisão, e ainda tem o Jeff, tem o Mito que agora apareceu, então assim, é muita equipe diferente, é muito equipe interessante, mas com pouca vaga, né? 2 direto, mais uma que vai disputar no tapa ali, né, essa terceira vaga, então muita gente vai ficar de fora nessa temporada 25 aí para conseguir o acesso para 26. Thiagão, e sabe quem vai brigar pela... Quer falar alguma coisinha ou quer ir embora pra J3 agora? Bora pra J3. Sabe quem que vai brigar pelo acesso pra J2, Thiagão? Tô me empolgando cada vez mais com ele. O nosso querido FC Osaka. Olha aí, será que agora vai? Tomara, né? Time que sempre bate na trave, borocochô, tudo mais. Tudo bem que chegou a empatar essa rodada em 1-1 com o Nara, né? Mas ainda é o líder, isolado aí com seus 39 pontinhos. E o Totic City, que subiu esse ano aí pro campeonato, superou já o Totig velho, né? O Totig SC tá na segunda colocação com 37, né? Então, essas equipes que estão compondo para subir direto. Os demais resultados, o Fukushima United perdeu pro Fagnauri por 1-0, Giravan 0, Gainari Totoro 2, Ryukyu 1, Gifu 0, o Tochigi City, como havia dito, né, derrotou o Kagoshima por 2-1, Sagamihara 3, Azul Claro 1, o Totigão ganhou do Matsumoto por 3-1, Tegevahara 1, Kawatamaré 0, o novo apelido, né, o Zaspa perdeu pro Tsuegin por 1-0, e o Kochi United bateu o Nagano parceiro por 1-0. O pessoal que tá no playoff o Tegevahara em terceiro 34, mesma pontuação no Fagnauri em quarto, em quinto o Kagoshima, em sexto o Giravans com 27. Quem tá lá na lanterninha, Thiagão, pra tristeza sua e do nosso amado amigo Rodrigo Seger, é o Azul Claro, com apenas 14 pontinhos aí na lanterna, 20º em 18 jogos. Tá complicadinha a situação do Azul Claro, né? Thiagão, vocês dois são os mão podres, cara. Que é isso? Sabe o que eu tava pensando aqui agora? Por exemplo,
o que acontece hoje na terceira divisão é uma coisa que eu fico muito curioso para os próximos anos curtos, né? Os próximos 2, 3 anos. Por exemplo, a equipe do Takeharu Miyazaki. Se você for a pensar, é uma equipe que apareceu para a terceira divisão em 2021. Então tá no seu 5º ano, né? Jogando a terceira divisão. Já tá disputando até entre os primeiros colocados. Só que é uma equipe que tem um estádio muito pequeno, né? Então eu fico pensando. é, A gente sabe que nem todo mundo que vai ficar entre as primeiras colocações vão ter aquela questão dos. Eu não sei, me atualiza, Elias, que eu sempre acho que tem alguma informação que eu esqueço. Todas as equipes que hoje estão jogando terceira divisão já têm o acesso garantido para a segunda, se conseguir pontuação, ou ainda temos aquela questão dos alvarás de funcionamento para a segunda divisão? Tem algumas equipes ali que ainda não cumpriram todo aquele protocolo chato que a J-League obriga, né? Uhum. Claro que a maioria tem, mas tem algumas equipes que ainda não tem. Deixa eu ver aqui. Porque, por exemplo, Olha, o estádio do Takewara Miyazaki é um estádio muito pequeno, né? É um estádio que talvez não caberia. Tem 5.354 lugares, né? Então, será que é um estádio que estaria nos parâmetros de segunda divisão? eu fico preocupado com o Tortig City, né? Tortig City. Esse também é pequenininho também. O City Football Stadium em Totig tem 5.129 lugares. Tá, então. Tem o próprio Osaka, né? Não, ainda o Osaka, se for ver, dá para ele mandar em outro estádio, né? Então, tem estádio de rugby, tem outras coisas lá em Osaka, provavelmente. Ó, uma galera aqui já jogou a J2, né? Kamatamaré, Gifo, Ryukyu, Aspa, Sagamihara, Gainari Totori, Tsuegen, Matsumoto, o próprio Totig, né? O outro Totig, Giravans, Kagoshima, né? Então, esses aí já tem aí a sua licença, né? Agora tem que ver. Eu não lembro de cabeça se o Osaka, o Totig City, o Fanrauri, o Tegebaharu, né? Até o Nara acho que tem a licença, assim. Mas o Kochi, né? Também é outro que. Não, porque esbarra demais, cara. Que nem, por exemplo, o estádio do Kitakyushu, ele tem capacidade de 15 mil lugares, 15.300. Então, o do Totig maior ainda, né? O do Matsumoto Yamara também eu chuto que deve estar beirando na casa dos 20 mil. O estádio do Matsumoto Yamara. Então, assim, quando vai chegando essas equipes, tipo Van Hatinori, né? Kagoshima United, você percebe que, não, também o Kagoshima tem um estádio grande, né? O Shiranami Stadium tem 19 mil lugares. Então, assim, mas, por exemplo, hoje mesmo você tem o Totig City e você vai ter o Takeharu Miyazaki, são equipes que claramente não têm um estádio grande, né? Então, eu acho que isso poderia ser um impeditivo, né? Então, fico aqui pensando com meus botões se isso não vai influenciar lá no final do campeonato, né? Quando essas equipes vão acabar meio que, estamos aqui lutando, entendeu? Mas vamos deixar um pouco de lado porque não adianta, porque a gente não vai ter as condições necessárias para poder fazer o investimento para 2026. Então, assim, eu acho que ainda tem essa nuvem escura, né, por cima da terceira divisão, que às vezes o campeonato muito bom não reflete a papelada fora do campo, né? E a canetada e a papelada que no final das contas é o que vão fazer essas equipes subirem de divisão, né? Então, eu espero sinceramente que esse ano a terceira divisão tenha um aumento no seu público. Parece que a terceira divisão está lentamente tendo bons picos de público e que isso acaba influenciando positivamente para que essas equipes consigam fazer essas manutenções nos estádios, né? Porque ainda temos equipes na terceira divisão que não têm condições, né, de fazer grandes investimentos para levar as equipes para a segunda divisão, né? Então, esbarra-se também nessa possibilidade. Mas eu tenho certeza que a equipe do Osaka não vai ter problema com isso, que o Osaka, ele, né, poderia claramente fazer algum esquema ali de você jogar num terceiro estádio da cidade, ou pegar um estádio das equipes principais. Eu tenho certeza que o Osaka faria alguma coisa assim para poder ter os jogos da segunda divisão também, porque nem todos os jogos
raramente a segunda divisão joga no mesmo dia da primeira, né? Às vezes tem uma grande diferença de horário, né? Então tem essa questão que a gente tem que levar também em consideração. Mas sobre o campeonato em si, Elias, a segunda divisão também bacana, viu? A J3 aí tem nomes que estão sempre permeando entre o terceiro e o sexto colocado. A pontuação muito parecida ainda, mas claramente a equipe do FC Osaka vem fazendo um campeonato muito, muito positivo, né? Segunda melhor defesa, o melhor ataque da competição. Van Haig Hautinori também vem fazendo um campeonato muito bacana. O Miyazaki, Tochigi City vem sendo também uma clara surpresa. Eu não imaginava que o Tochigi City fizesse um campeonato tão bom, até porque o Tochigi grande não vem mostrando muita força na terceira divisão, né? Muito pelo contrário, né? Tochigi City, para mim, vai ter o mesmo caminho, talvez, do Sagamihara, assim, sabe? Do Gifu, né? Que é um caminho meio Ryukyu, né? Um caminho meio triste, assim, de uma equipe que você vê que não tem previsão de melhora, se é que vai melhorar, né? Se é que vai conseguir voltar à segunda divisão sem muito investimento, né? Então, cada vez mais a gente vai ver nomes diferentes na segunda divisão e os times da segunda que não têm condições de se manter na segunda divisão vão se tornando cada vez mais as novas equipes de terceira divisão. Eu tô rindo sozinho do Totiguinho, Totigão. É bem por aí mesmo. Ai. Tiagão, para encerrar aqui falando da JFL agora, onde nós tivemos a nossa 14ª rodada, e os resultados foram os seguintes: o Tiamo Hirakata meteu 3-0 no Atlético Suzuka, o Honda meteu 2-0 no Maruyasu, Hilux chega 2, Okinawa CV líder 3, Firken Mie 1, Raimir Aomori 1, Verspa 8-0, Grudia Morioka 1, Yokogawa Musashi no 0, Brubreca Urayasu 0, Criação Shinjuku e Minebeia ficaram no 0-0, Yokohamiya 1, Asuka 1, ó, Asuka pontuando, hein? Fazia tempo que eu não via isso. Líder no momento, Okinawa SV é líder isolado, 31 pontos, em segundo Raimir Aomori 27. Lanterninha no momento, o Asuka conseguiu sair da lanterna. O lanterna atual é o Musashi, né? O Yokogawa Musashi com 9. O Asuka em 15º com 9 também, dando uma respirada. E o Criação Shinjuku despencando, né? Já tá em 12º com 14 pontinhos. E ó que interessante, né? O Raimiro Mori é a única equipe da JFL que está ainda vivo na Copa do Imperador, né? Já está nos 16 avos de final, vai enfrentar o Blobs Akita na próxima fase, inclusive agora da metade do mês de julho acontecem aí os jogos dessa próxima fase aí dos 16 avos de final, e é um resultado que você vê que não é um achado, né? A própria equipe está conseguindo fazer um campeonato dentro da JFL, vem tentando medir forças, né, com a equipe do Okinawa. Acho que o Raimiro Mori, o Okinawa e talvez ali um Vespa 8, talvez um Honda FC, são as equipes que vão acabar disparando e ser ali as 4 melhores equipes do campeonato, pelo menos até todo mundo começar a cansar demais, né? Depois de 14 jogos, vou te falar que o nível tá muito, muito bom, assim. Pouquíssimos jogos a gente vê que acabam tendo placares muito, muito parecidos, né? Se a gente comparar a rodada anterior, sempre tem resultados um pouco diferentes. O único detalhe é que vem se repetindo muito 0-0, né? Sempre tem muito empate, né, na JFL. Isso mostra que tem um desgaste também que deve ser levado em consideração dentro do campeonato, né? Muito 0-0, mas também muito placar elástico, muitas equipes sempre fazendo 2, 3 gols, então o campeonato muito, muito movimentado. Vamos ver o que acontece aí dentro da JFL, até porque também tem playoff também para subir, então pode ser que no final do ano a gente tenha ali um nome interessante e, se possível, né, se a equipe de Okinawa tivesse os requisitos para poder jogar a terceira divisão, se assim subisse, seria muito legal também. Maravilha, Tiagão. Mais alguma coisinha que você queira falar antes do encerramento do programa, meu querido?
Era só isso. Valeu, Elias. Tamo junto. Falamos bastante sobre a Copa do Mundo de Clubes. Atualizou toda a galera sobre a J-League. Lembrando que a J-League já volta neste final de semana, a primeira divisão. Né? Não parou muito, né? Foi só uma pausa aqui e ali. Então vocês procurem os jogos mais bacanas e nós voltamos nas próximas semanas. Elias, tamo junto. Forte abraço. Até semana que vem. É isso aí, galerinha. Lembrando que na quarta-feira sai a convocação para E1, né? A Copa aí do Extremo Oriente, onde temos esse ano Japão, Coreia do Sul, China e Hong Kong. Provavelmente seleção J-Leaguer, né? Aí pro próximo torneio. E o torneio começa na semana que vem com a sede lá na Coreia do Sul. Belezinha, galera? Voltamos na semana que vem. É isso aí, muito obrigado. E Hinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galerinha. Valeu, até mais. Forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.